arrastando as vidas, né? Fico feliz por estarmos mais uma vez reunidos, embora hoje pareça-nos que o encontro vai ser para quem vai se casar, né? Que coisa boa. E para nós já estamos aí alguns dias na frente, então nós vamos relembrar alguma situação que às vezes a gente vamos nos esquecendo de alguns detalhes que vai fazendo com que o nosso relacionamento conjugal fique meio que frio, estático, né? Então hoje nós vamos fazer umas perguntas aqui, na verdade uma pergunta que é a base de todo o conhecimento, que faz parte de todo e qualquer relacionamento, não só no relacionamento conjugal, mas em qualquer relacionamento que a gente vive, no trabalho, no meio da família, na escola, enfim, todo relacionamento exige alguma coisa de nós. E a primeira pergunta é: você se conhece? Gênios pensando, não é? E às vezes nós nos pegamos com isso. Nós acreditamos que nós nos conhecemos. Ora, eu me conheço, meu nome, dê o seu nome, a sua idade, onde você mora, e por aí nós julgamos que nós nos conhecemos. Mas será que nós nos conhecemos mesmo? De fato, nós sabemos quem realmente nós somos? Basta você se pegar assim. De repente você está vivendo uma situação e você se comporta de uma maneira que você se assusta. Aí alguém fala assim: eu esperava isso de qualquer pessoa, menos de você. Aí você para se observar e você começa a se perceber. Você começa a ver que você não é aquilo que você está mostrando. Os irmãos já ouviram falar da imagem real e imagem ideal? Quando nós nascemos com uma tábua, né? Uma lousa em branco, não tem nada escrito. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos escrevendo a nossa história, então nós vamos nos construindo. E à medida que nós vamos nos construindo, vai se construindo também a nossa personalidade, certo? E nessa construção a gente vai entender se a gente se conhece ou não. Nós vamos nos perceber. E é nessa construção que muitas vezes nós nos perdemos. Nós de fato não nos conhecemos. Porque muitas pessoas entram no casamento, não é? Não, minha avó usava um dito assim, né? Casou, colocou a linha de fora. Já ouviram falar isso? Que depois que nós casamos, nós passamos por aquela fase de adaptação, não é? É quando você vai ver mais próximo com quem você casou, não é? Com quem que eu casei, meu Deus do céu, você não era assim. Meninos que estão para casar, não se assustem, mas vocês vão passar por isso também. Vocês irão passar por isso. Você não era assim. Meus pais, agora no próximo dia 10, vai fazer 43 anos de casados. E até hoje eles vivem assim, né? Principalmente a mulher, né? A minha mãe. Eu nunca pensei que seu pai pudesse fazer isso. 43 anos de casado, não é? Então, nós observamos que o ser humano nunca é completo e nunca vai se conhecer de fato como é, porque na dinâmica da vida nós nos transformando. À medida que nós vamos nos construindo, nós vamos nos transformando. E o que se espera de nós? Que essa construção nos leve para a imagem ideal, que é diferente do real. O real é o que você se percebe, que muitas vezes você se pega assustado. Como eu fui capaz de fazer isso? E o ideal é aquilo que você espera. É essa construção. Eu pretendo, quando eu crescer, você é assim, você é assado, você compreende? Então você imagina como você vai ser. Então isso é o ideal na sua construção de vida. Mas você realmente não é aquilo que você deseja ser. Tudo bem? Então vamos lá. Tadinho do gatinho, né? O gato, voltando, o gato se olha no espelho, para ele é um gatinho, mas na verdade é um leão, né? Ou poderia ser o inverso também, o leão olhando para o espelho e de repente é um gatinho. Então na medida que nós vamos vivendo, nas nossas vivências, nós passamos por essa situação. Tem situação que nós passamos que nós pensamos assim: eu não entendo
como eu venci isso. Eu não sei como que eu suportei isso. Eu não sei como eu fui capaz de fazer isto. Então são essas situações que a vida nos impõe. E à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprendendo a nos relacionar melhor. Aí eu pergunto, por que é bom se conhecer? Um de cada vez, por favor, vocês estão me assustando. Por que é bom se conhecer? Ricardo, por que é bom se conhecer? Vou passar colinha essa hora não. Passa. Então responde, Maísa, por que é bom se conhecer? Mas passa pra mim. Uma só carne. Por que é bom se conhecer? Então, diante de uma situação, se você sabe que a sua reação vai ofender ou prejudicar alguém, por exemplo, e você se conhece, você evita. Eu entendo assim. Uma das razões de nós nos conhecermos é porque nesse conhecimento traz uma descoberta das nossas qualidades e das nossas dificuldades. Ok? Todos nós temos qualidades, assim como nós temos problemas também, as nossas dificuldades. Ok? Então, quanto mais nos conhecemos, maior a facilidade de nós nos relacionarmos. Isso é com o marido, é com o filho, é com o pai, com a mãe. Então, à medida que você vai se conhecendo, você vai aprendendo a se relacionar melhor. Por que isso? Porque, como a Maísa falou, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos conhecendo as nossas limitações, as nossas fragilidades. E quando nós nos conhecemos, nós conseguimos entender que o outro também tem. Porque no casamento há tanta dificuldade com essa coisa de discussão de um assunto, de você chegar no consenso de um assunto. Porque quando nós não nos conhecemos, nós julgamos ser melhor do que o outro. Eu sei mais do que você. Ninguém sabe mais do que ninguém. O que se sabe é que nós podemos conversar e chegar no entendimento. E isso só é possível quando nós nos conhecemos. Porque à medida que eu me conheço, eu sei que o outro tem dificuldade da mesma forma que eu tenho. À medida que eu me conheço que tenho minhas limitações, tenho as minhas fraquezas, eu sei que o outro também tem. E eu entendendo que o outro também tem, é mais fácil o meu relacionamento, porque eu aprendo a respeitá-lo. Porque eu sei que ele também tem dificuldades, e ele tendo as suas dificuldades, ele também pode me respeitar. E assim começa o respeito mútuo. Porque no relacionamento, quando se perde respeito, se perde tudo. O princípio do fim é a perda do respeito. Se você não consegue respeitar quem está ao seu lado, você não consegue construir nada. Nós não construímos nada quando não há respeito. E o que é o respeito? É quando eu me entendo. À medida que eu me conheço, eu sei que quem está comigo também tem fragilidades, como tem coisas boas, como tem qualidades, como tem dificuldades. Então nós temos que aprender a nos observar quanto a isso, saber quem nós somos. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos momentos de desfrutar muitas bênçãos, de momentos de alegria, de prazer junto com a nossa família, junto com aquele que está do nosso lado, porque a gente não se respeita, a gente não se conhece, nós temos essa dificuldade. Então essa dificuldade traz o quê? Afastamento. E para os meninos que estão indo para o casamento, tem isso na mente. Entender e não exigir do seu companheiro aquilo que ele não pode te dar. Entender que ele tem as suas limitações, tem as suas fraquezas, assim como você. E o autoconhecimento traz tolerância. Você aprende a tolerar as fraquezas do outro, porque é
isso é muito importante também. Quem toma maior conhecimento de si se torna mais tolerante, pois reconhece neles alguns traços de caráteres iguais aos que encontrou em si mesmo. Se eu sei que o meu limite, o meu pavio, né, é bem curtinho, eu não vou entrar em conflito, porque eu sei que naquele momento eu não posso discutir aquele assunto. Aí eu vou discutir aquele assunto quando eu estiver bem calmo. Por quê? Porque respeitando nesse sentido, o que acontece? Eu evito constrangimento e nesse momento nós falamos coisas que não é verdade. Já viu uma discussão? Eu te odeio! Você não odeia, você ama. Mas naquele momento do pavio curto, na hora que você explode, você diz coisas que não existem, que não é verdade. Essa semana eu estava falando para um grupo de irmãs aqui que tem coisas que é melhor nós apanhar de vara mesmo, sabe aquelas varinhas bem fininhas? Do que ouvir certas coisas. Porque quando a gente ouve certas coisas dói muito, não dói? Dói muito. E quando nós nos conhecemos, irmãos, nós sabemos que nós nos ofendemos com algumas coisas, a gente aprende a respeitar o outro, e o outro também vai entender e nos respeitar. E assim, o canal da comunicação do diálogo sempre está aberto para conversa, para diálogo. E isso nós temos que aprender, e nós somos mais compreensíveis e mais tolerantes com o outro. E isso é muito importante para nós. Nunca nos conhecemos totalmente, aquilo que eu falei ainda há pouco. A vida é dinâmica. Eu não sou quem eu fui na minha adolescência. Eu não sou quem eu fui quando eu tinha 20 anos. Eu não sou quem eu fui ontem. Sempre quando Deus nos abençoa com a bênção da existência, o que acontece? Nós não somos mais os mesmos. Porque a dinâmica da vida que nos trouxe essa semana, nos construiu, e da forma com que nós nos relacionamos com isso, ou foi para melhor, ou foi para piorar. E tem pessoas que elas vivem assim, sabe? Lembra daquela música da Gabriela lá? Da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Conhece? É só eu que conheço, né? Sei bem